9 tipos de traumas que você pode ter passado na sua infância. Tipo 1. Perfeccionismo. As crianças que crescem com a sensação de que nunca são boas o suficiente podem desenvolver um senso forte de autocrítica e perfeccionismo. Então imagine uma criança que no passado não foi validada como ela queria. Ela fez um desenho e o papai falou, que droga! Ou nem validou e falou, ah, tá bom, e deixou ali de lado. O teto tá muito alto, o corredor tá muito estreito, a disposição da escada não faz sentido nenhum e... De que é feito esse quarto? Pizza? Ai, que bobagem. Próximo. Do que o seu é feito? De picles! Isso pode parecer muito pequeno para a mente de um adulto, mas para a mente de uma criança isso é um trauma enorme, que deixa a marca absurda, fazendo com que essa pessoa sempre se critique muito para ser o melhor, sempre tente ser o melhor, sempre se esforce muito para começar com um cenário perfeito. E assim, o que acontece é que essa pessoa muitas vezes não age sempre procurando o próximo curso, a próxima atualização, o próximo passo para se sentir melhor. E isso nunca vai ocorrer. Esse tipo também não só se autocritica, mas critica e cobra muito a performance do outro. Então critica o sócio, a esposa, o marido, o filho, cobrando demais uma perfeição que possivelmente nunca poderá ser alcançada. E assim, essa pessoa faz um inferno na própria vida e na vida das pessoas mais próximas. Tipo 2, abandono. As crianças que sentem que seus cuidadores não estão disponíveis ou são emocionalmente distantes podem desenvolver uma necessidade intensa de cuidar dos outros e buscar a aprovação dos outros. São aquelas pessoas que sofrem pela síndrome de Madre Teresa de Calcutá. Elas ficam simplesmente abandonando todas as suas metas, se colocando em segundo plano e colocando os outros e a dor dos outros em primeiro plano. Eu lembro muito bem que uma pessoa muito amada da minha vida, minha mãe, ela simplesmente não conseguia nem receber presentes. Tamanha era a dor interna. A única função que ela tinha na vida era cuidar e dar felicidade para os outros, era colocar os outros em primeiro plano. E a necessidade dela fazia com que ela abandonasse a própria vida, o seu autocuidado. E assim é para milhões de pessoas que se deixam em segundo plano pelo relacionamento, pelos filhos, pelo trabalho. E cada dia vão se autoabandonando, deixando a si próprio abandonados, repetindo aquele trauma do passado. Tipo 3, falta de validação. As crianças que não recebem ou não receberam validação e apoio suficiente em suas realizações podem se esforçar muito para obter o sucesso e o reconhecimento externo. Pessoas que não tiveram a validação adequada, elas ficam simplesmente desesperadas para receber essa validação. E assim elas param de fazer o que precisam de fazer e buscam reconhecimento, buscam aplauso, buscam agradar. Se tornam bajuladores profissionais. Só que uma pessoa que bajula, ela não está preocupada, ela não tem condições de encantar. Para você encantar um cliente, uma pessoa, às vezes, você precisa tocar na ferida. Às vezes você precisa falar algo desconfortável. Um bajulador é aquele que está sempre tapinha nas costas, falando, não, tá tudo bem, vai melhorar. E o fato é que esse cenário que precisa de mudança nunca é mudado. Quando essa pessoa que teve uma falta de validação na infância está do seu lado, ela sempre busca a sua aprovação e não te dá um feedback real. Tipo 4, rejeição. Crianças que se sentem diferentes ou não aceitas pelos outros podem desenvolver uma profunda sensação de inadequação e solidão. Elas se sentem rejeitadas o tempo todo. Ela ouve uma palavrinha, ela ouve
um ruído e simplesmente ela acha que é pessoal. Ela sente que a pessoa não ama ela sente que ela está sendo rejeitada e excluída. E assim, essa inadequação a persegue. E ela prefere buscar a solidão, porque assim ela não é rejeitada, do que realmente estar em grupo. E o fato é que essas pessoas, elas são pessoas tidas muitas vezes como mimimi, como uma pessoa mais sensível, uma pessoa que não consegue lidar com uma frustração. Mas o que a grande maioria das pessoas ignoram é que essa pessoa sofreu traumas na infância que estão fazendo com que ela não consiga lidar com esse tipo de informação e sintam então a rejeição. E olha aí, se você se identificou ou está se identificando com algum desses traumas, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar um caminho para você eliminar tudo isso da sua vida, reprogramar sua mente, eliminar todos os traumas da sua infância e assim viver uma vida livre, com poder de ação, com capacidade de construir novos comportamentos. E o tipo 5 de trauma é a invasão. Crianças que se sentem invadidas ou sobrecarregadas pelos outros podem se afastar emocionalmente e buscar segurança em seu próprio mundo interno. São pessoas ditas como mais introspectivas, pessoas que não gostam tanto da bagunça. O fato é que essas pessoas, elas não são assim porque elas nasceram assim. São por traumas aprendidos que esses comportamentos se instauram e assim elas preferem se isolar. São pessoas que leem mais. E eu vou te confidenciar uma coisa. Por muito tempo eu fui assim. Eu era o cara que não gostava de sair. Eu preferia estar lendo um livro, ficar no videogame, a estar no meio das pessoas. E até mais ou menos 19, 20 anos, eu nunca tinha feito uma balada. Eu odiava festa. Tudo porque, na minha infância, eu vivenciei a sensação de ter o meu espaço invadido, a minha individualidade invadida, cerceada e o pior, julgada como errada. E assim então, eu criei comportamentos que faziam com que eu afastasse as pessoas, pusesse barreiras físicas e emocionais para ninguém poder fazer a mesma coisa comigo novamente. Tipo 6. Insegurança. As crianças que crescem em um ambiente instável ou imprevisível podem desenvolver uma forte necessidade de segurança e estabilidade. Então são aquelas pessoas que por medo, elas não agem. Olha a segurança aí. Eu falo, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Eu aceito a vida como ela é. Eu aceito como disseram que a vida é de verdade. Eu fico pobre, quebrado, com péssimo relacionamento, ansioso e aceito tudo como normal. Porque é mais fácil eu não agir. É mais fácil eu aceitar tudo isso do que realmente agir para construir uma vida muito melhor. Pessoas que vivenciaram ambientes estáveis, sofreram muito, se tornam inseguras. E assim, elas não sabem como agir. Elas preferem a inação do que a ação. Elas preferem reagir do que agir. Elas preferem atacar do que inspirar e criar um novo cenário. A pessoa insegura, ela carrega traumas da sua infância, que enquanto não mudar na sua mente, nada vai mudar na sua vida. Tipo 7. Dor emocional. As crianças que crescem em um ambiente onde a dor emocional é evitada, podem aprender a suprimir ou evitar as emoções difíceis. E nós vemos hoje milhões de pessoas fugindo de um desconforto, de um trauma, de uma frustração, sentindo que é melhor não buscar um desafio, porque você pode fracassar ou se frustrar. Milhões de pessoas hoje querem empreender, mas elas não se sentem capacitadas, elas julgam que empreender no Brasil é difícil, um monte de história e groselha para simplesmente continuar com aquela velha dor emocional, fugindo das frustrações como ela aprendeu na infância. Aprender a suprimir as suas emoções ou evitar de lidar com as emoções difíceis é a pior coisa que um adulto pode fazer. Porém, na grande maioria das vezes, adultos que fazem isso, eles nem sabem o que estão fazendo, porque as suas referências do passado são essas.
E de alguma forma, então, ele prefere então manter-se no conhecido do que realmente se expor ao desconhecido e sofrer com emoções ou situações difíceis. Tipo 8, traição. Crianças que experimentam a traição ou abuso de poder podem desenvolver uma necessidade de proteger a si mesmas e aos outros contra injustiças. A traição, ela tem um sentido muito ambíguo na nossa sociedade, pois uma criança pode se sentir traída com a traição do pai na mãe ou da mãe pelo pai, ou, ao mesmo tempo, quando ela tem um trato com o pai ou com a mãe e esse trato não é cumprido. E uma das situações que parecem muito bobas, mas é muito comum de encontrar nos traumas dos meus pacientes no meu consultório, é o exemplo de uma criança que está andando na rua e fala: mãe, vamos lá no parquinho? Ou, mãe, me dá um doce? E a mãe fala assim: na volta a gente faz isso. E essa volta nunca ocorre. E aquela criança, então, ela se sente tão traída, ela começa a desacreditar que ela pode realmente ter prazer. Ela começa a desacreditar que os seus sonhos são justos e reais. E ela para de sonhar. Ela para de desejar algo muito bom para se proteger da frustração, da traição. E para se proteger dessas injustiças, ela cria um sentimento de vazio, um congelamento, uma sensação que é melhor não agir do que agir. Ao ponto que depois de um tempo, ela não tem mais sonhos, desejos, ela não tem mais nenhum ímpeto de movimento. Tipo 9, desconexão. As crianças que crescem em um ambiente onde seus desejos e necessidades são ignorados por completo, podem suprimir suas próprias necessidades e sentimentos para manter a harmonia e evitar os conflitos. Ou seja, essas crianças, quando se tornam adultas, elas estão desconectadas da sua própria essência. Nada mais faz sentido. Imagine então uma criança que fala: mãe, me dá um lápis. Ela fala: você não precisa. Ela pede para o pai: pai, me dá uma bicicleta nova. Você acha que dinheiro dá em árvore? Você não precisa. E assim, essa criança, para evitar essa desarmonia, ela simplesmente interioriza aquela informação, dizendo que é melhor ela se desconectar de tudo, para evitar conflito, para gerar desconforto para o pai, para a mãe. E assim essa pessoa vira uma pessoa alienada, sem realmente saber para onde ela vai. E vira aquele caminho: para onde você quer ir? Tanto faz, porque nada importa para ela. Porque a mente dela está embasada nos traumas da infância, em todos os bloqueios que foram assimilados, associados, compilados e somados. E hoje se tornou um adulto cheio de traumas e rupturas emocionais. E a coisa então mais fácil de você fazer seria aceitar isso como uma maldição e continuar vivendo assim para o resto da vida. Como efeito Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim. Assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. E o fato é que isso não é uma verdade, isso não é uma maldição na sua vida. E o que a grande maioria das pessoas ignoram é que a grande maioria dos nossos traumas são reprimidos. Nós nem imaginamos o que existe lá na nossa infância e como foi gravado. E que através da hipnoterapia nós podemos acessar essas informações, porque às vezes o que você acha que é o problema é apenas parte do problema. Existe algo antes, ainda mais traumático. E assim acessamos traumas que nós nem fazíamos ideia que tínhamos. E quando nós acessamos esses traumas e eliminamos com a hipnoterapia, a nossa mente fica livre de toda essa dor, de todo esse comportamento viciado e que gera muito mais sofrimento. E ficamos livres para criar novos comportamentos e hábitos que sejam funcionais e adequados para nos levar em direção à vida que realmente merecemos. E se você então quer a ajuda da hipnoterapia para você entender melhor sua mente e descobrir quais são os traumas que estão te atrapalhando, clica no link aqui abaixo para agendar sua sessão inicial e assim começar agora mesmo esse desbloqueio. Ah,
E se você gostou desse conteúdo, se inscreve agora aqui no canal para que você receba mais conteúdos como esses. Deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas e não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim possamos ajudar muito mais pessoas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.